Oi, aí galerinha, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, né? Fiquei um tempo sumida aí, mas agora eu vou tentar voltar. É que eu tô meio sem tempo, porque tá terminando a faculdade, então eu trabalho, estudo. Então, tipo, tá aquela loucura. Fazendo TCC, então tá... Meu tempo todo vai pro TCC. Tem alguma coisa dentro do meu olho? Eu vim trazer esse vídeo aqui agora, né? Conversar um pouquinho com vocês. Eu quero falar um pouquinho pra vocês de como que eu descobri quando eu tava grávida e como foi quando eu perdi, tá? Aconteceu mais ou menos em 2016, 17. Aconteceu mais ou menos em 2017. Foi em agosto de 2017. Eu descobri que estava grávida, eu já tava namorando, né? Namorava meu marido, já tinha fazer 2 anos. Tinha 2 anos. E a gente tinha 2 anos, se eu não me engano, de namoro, por aí. E, tipo, a minha menstruação, ela não atrasou. Ela não atrasou, né? No começo ela não atrasou. Eu menstruei até o terceiro mês. Que foi no terceiro mês que eu desconfiei, porque aí era pra ter vindo e não veio. E eu comecei a sentir enjoo. Então, no terceiro mês foi que eu comecei a sentir enjoo. Uma vez eu passei um perfume pra poder ir pra faculdade. Meu namorado, na época, né, ele estava trabalhando. Eu passei um perfume pra ir pra faculdade e eu quase vomitei. Eu passei muito mal mesmo. E como a gente toma todos esses remédios, né, eu achei que fosse por conta dos remédios, nem desconfiei. Ainda tava no tempo de descer, eu tava sentindo cólica, eu falei, vai descer. Ainda comentei com uma amiga da minha faculdade, falei, não, tô com cólica, né, tá atrasado, mas vai descer. Tudo bem. Aí passou um tempinho, né, eu comecei a desconfiar, porque aí, tipo, começou a atrasar demais, ela não vinha. E minha menstruação, ela é reguladinha, ela vem direitinho. E peguei, né, e falei pro meu namorado na época que eu tava desconfiada que tava grávida. Ele falou assim, eu compro um teste e a gente faz. Falei, tá bom. Então, retomando, eu não até o momento, tipo, então eu achava que tipo, era apenas um atraso, por conta dos remédios e tudo. Eu tomava anticoncepcional, eu tomava aquele Tamisa 30. Só que teve, tipo, algumas vezes que eu tomei errado, sabe? Você toma no horário errado. Não é muito a sério, né? Aí, eu fiz o teste de madrugada e deu os 2 palitinhos. Gente, no momento foi aquela mistura de emoção e, tipo, medo no mesmo tempo, né? Mistura de emoção e medo ao mesmo tempo. Aí eu liguei pra ele, né, a gente conversou tudo. Ao mesmo tempo a gente ficou feliz e ao mesmo tempo a gente ficou preocupado, porque a gente era novo, tinha 19 anos, os dois, 19 anos, tipo, tava começando tudo agora. A gente tava noivo, a gente ia casar, e tipo, o que a gente ia fazer com o bebê? Mas tudo bem. Fiquei super mega feliz. Foi aquele momento, né, aquela sensação de medo, de preocupação, mas logo depois eu já fiquei feliz, porque o meu maior sonho é ser mãe. Então, pra mim, era uma coisa, tipo assim... Gente, tinha um serzinho ali dentro, né? Aí passou, tipo, não passou nem um mês. No outro dia, eu já fiz o exame de sangue. A gente acordou cedo, foi fazer o exame de sangue. Até aí eu não tinha contado nada pra minha mãe, nem pro meu pai. Aí a gente fez o exame de sangue. E do exame de sangue, no outro dia, a gente acordou cedo. A gente fez o exame de sangue, peguei o resultado à tarde. Deu positivo. Aí no outro dia eu já fui direto no hospital pra poder fazer ultrassom, ver se tava tudo bem. Porque a minha preocupação eram os remédios que eu tomava. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa, né? Então no outro dia eu já fui pra poder fazer um ultrassom. Aí fiz o ultrassom, deu que tava tudo bem. Foi aí que eu descobri que eu estava de 3 meses. Tipo, como assim? Não tinha barriga nenhuma, gente. Nenhuma. Com 3 meses. Aí eu peguei, tudo bem, né? Aí passou... Acho que foi uma semana. Uma semana eu peguei e falei assim, tipo, a gente tem que falar pros meus pais, né? A gente tem que falar pros meus pais pra ver o que a gente vai fazer. Ou adiantar, a gente casava logo, tipo, mais rápido, né? Pra não casar com barriga, tudo. E a gente pegou então e a gente contou pro meu pai e pra minha mãe. A reação deles, se vocês quiserem, eu conto em outro vídeo. Que foi muito engraçado, foi meu marido que contou, meu pai na hora ficou super bravo, minha mãe ficou super brava, mas depois logo passou. Mas é história pra contar em outro vídeo. Aí a gente contou, né, pros meus pais, tudo. E aí passou, eu ia fazer chá revelação,
A gente fez a morfológica, foi na morfológica que a gente descobriu o sexo, então eu pedi pra contar só pra minha mãe, foi a minha mãe e foi meu marido. Só que nesse dia, tipo, entrou eu, minha mãe e meu marido na sala, só que o médico escreveu num papelzinho e entregou só pra minha mãe. A parte do... ele não escreveu no papelzinho, ele fez ultrassom e a parte que ele escreveu ele entregou só pra minha mãe. E não contou, falei que eu não queria saber, só iria saber no chá revelação. Aí a gente começou a preparar, né, o chá revelação, tudo bonitinho. As minhas amigas iam fazer uma surpresa pra mim, né, no chá revelação. Só que, que dia? Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos o dia. Como eu já faz bastante tempo, faz 2 anos, eu não lembro as datas exatas, né, que eu descobri tudo. Aí, eu já tava de 25 semanas. De 25 semanas, eu ia ter uma ultrassom. Só que no dia que eu ia ter a ultrassom, eu acordei com um sentimento muito ruim. Muito ruim. Eu descobri com 3 semanas, com 25... Acho que 25 é 5 meses, né? Ai, não consigo entender muito bem esses negócios de semanas. Eu sou péssima. Péssima. Aí, eu... Nossa, gente, tem alguma coisa incomodando muito meu olho. Aí eu já tava com 25 semanas no dia que eu ia fazer a ultrassom de 25 semanas. Gente, meu marido, ele sempre foi aquela pessoa muito carinhosa, sabe? Muito prestativo pra mim. Então, em tudo que eu ia fazer, ele tava comigo. Em tudo mesmo. A gente acordou cedo. Ele tava na casa dele, né? Ele desceu, que eu tinha que buscar os meus exames no alto... Meus remédios no alto custo. Então, cedo a gente foi buscar os remédios no alto custo. E eu com aquele sentimento ruim, ainda falei pra ele que eu tava com um sentimento muito ruim. Já tinha feito a morfológica, a médica disse que tava tudo bem. E eu acordei com aquela sensação, né, uma sensação péssima dentro de mim. Eu tinha a sensação, sabe, não sei explicar que sensação era aquela, mas era muito estranho. Tava muito estranho, tava tudo muito estranho. O dia acordou muito estranho, sabe? Parece que você sente o que vai acontecer, você sente tudo aquilo. Aí a gente foi, né, buscar os meus remédios. E eu peguei os remédios, eu ainda comentei com ele. Eu falei assim, nossa, amor, eu tô com um sentimento ruim dentro de mim. Eu tô com um sentimento muito ruim dentro de mim. Aí ele falou assim, o que foi? Eu falei assim, não sei, não é dor, não é nada, é um sentimento, apenas um sentimento ruim. Aí ele falou, não, tá tudo bem, tipo, tá tudo bem, a gente vai fazer ultrassom hoje, é dia de ultrassom, era o dia que a gente mais gostava de... Era o dia de ultrassom, que era o dia de escutar aquele coraçãozinho maravilhoso, né? Bater, é a primeira vez. Gente, quando eu descobri que tava grávida, sério... Quando eu escutei aquele coraçãozinho batendo, a primeira ultrassom que eu fiz, que foi logo no outro dia, meu Deus do céu. Que sensação, sabe quando seu mundo muda de uma certa forma, assim, tipo, tinha noção de nada do que estava acontecendo. Tinha 19 anos, estava no... Ai, gente, estava no terceiro ano da faculdade, prestes a casar, tipo assim, mas sabe quando seu mundo para e tudo aquilo muda? É aquela sensação maravilhosa, você fica, mano, sério, tem um negocinho aqui dentro de mim que depende de mim. Foi a melhor coisa. E voltando, né, sem pular, voltando, a gente foi, minha ultrassom era 1 hora, a gente pegou e foi. Nesse dia foi só eu e ele, a gente já tinha feito a morfológica, tudo. O dia que minha mãe foi só pra poder pegar o sexo do neném. E nesse dia foi só eu e ele. A gente entrou na sala, mas, gente, sério, aquele dia eu não queria ir. Todos os dias eu queria ir na ultrassom. Aquele dia eu não tava bem, eu não queria ir na ultrassom. E a gente foi. Demorou bastante pra poder atender, né, aquele dia. Aí na hora que a gente entrou na sala da ultrassom, a médica pesou tudo, não tinha engordado nada. E voltando um pouquinho pra trás, todas as consultas que eu ia, eu perguntava pra médica se o peso que o meu bebê tinha era normal. Porque todas as vezes que a gente ia, tipo, ele não engordava nada, não tinha mudado nada.
E eu achava muito estranho isso, e eu perguntava, porque eu seguia um grupo de mães, tudo, e eu sempre fazia perguntas, tudo, aquela preocupação toda. E eu perguntava pra médica todas as vezes que eu ia, eu perguntava se o peso tava normal, se tava tudo certo, se era aquilo mesmo. Ela falava, não, depois dos 6 meses você engorda, tal, tudo aquilo. Tudo bem, né, a médica tá falando isso pra mim. Aí eu peguei, a gente entrou naquela sala de ultrassom e tinha uns estudantes lá na época. Na hora, né, tinha uns estudantes. Nossa, mas que incômodo no olho. Tinha uns estudantes lá. E... Tá difícil. E o doutor, né, que tava lá dentro também pra poder fazer a ultrassom. Aí ele começou a fazer a ultrassom. Eu sei que a sala ficou um silêncio. Um silêncio. Meu coração ficou tão apertado, mas tão apertado naquela hora que eu falei... O que eu tô sentindo é verdade. E o meu coração ficou muito, muito, muito apertado na hora. E meu marido foi, pegou na minha mão, já encheu o olho de lágrima, porque a gente, sabe, tipo, eu acredito muito, muito quando a gente sente as coisas, sabe? Eu tenho muito esse negócio de acreditar quando a gente sente algo ruim, que algo vai acontecer. E não sei se vocês é assim, mas toda vez que eu sinto algo ruim, tipo, e acontece alguma coisa, sabe? Aí o doutor já ficou em silêncio, ele pegou aquele grupo de alunos e saiu. E olhou pra moça e falou assim, você explica pra ela? Gente, eu desabei. Desabei. Na hora que ele falou, você explica pra ela, eu desabei. Não sabia nem o que tava acontecendo, eu já desabei, sabe? Aí... Voltando. Aí ela pegou e falou que meu bebê já tava em sofrimento fetal, que eu tava perdendo líquido e que o meu cordão umbilical ele tinha refluxo, então os meus nutrientes não passavam pro meu neném. Então ele não pegou peso, ele não cresceu. E eu sempre perguntei isso, gente. Eu sempre perguntei pra médica, sabe? Não foi um descuido, eu sempre perguntei. Eu sempre fui muito preocupada, sabe? Muito cuidadosa com isso, porque eu tinha muito medo por causa dos remédios que eu tomava. Eu tinha muito medo mesmo. E ela pegou e falou isso pra gente, aí meu marido desabou na hora. Meu marido ficou muito, muito chocado, muito triste, sabe? Ele chorava muito mesmo. Foi um desespero na hora, sabe? Um desespero tremendo. Ele chorava muito, ele brigou com Deus, ele perguntou pra Deus por que com ele que tava acontecendo isso. Foi muito difícil pra gente na hora ter aquela notícia, sabe? Mas a gente entende que Deus não faz nada que não é pra gente, né? A gente depois de tempo aceitou tudo aquilo. Eu tive uma conversa com Deus, mas então aquele dia, aí eu liguei pra minha mãe. A minha mãe veio no hospital, né? Minha mãe veio no hospital e foi quando ela entrou no quarto e ela me falou que era a minha menininha, que eu tinha certeza que era a minha menina. Eu sempre soube que era menina. Era a minha Ana Laura. Ela falou pro meu marido, ele teve que sair pra fora, ele ficou muito mal mesmo. E... Tá, não estraga a maquiagem, meu bem. A postura. Aí... o médico deixou eu internada, né? Eu fiquei internada, meu marido ficou junto comigo. Aí eu fiquei internada porque pra ver qual era a evolução, porque agora eu tinha que esperar a minha filha morrer. Era isso, eu tinha que esperar o coração dela parar de bater. Aí eu fiquei até outro dia no hospital, como não evoluiu, ela ainda não tinha morrido, tinha batimentos cardíacos ainda, ele mandou eu ir pra casa. Aí eu vim pra casa, eu ainda morava com a minha mãe, né? Eu vim pra casa e fiquei em casa, gente. Aqueles dias eu tirei pra poder ficar com ela, sabe? Aqueles dias eu tirei pra conversar com ela bastante. Eu e o pai dela, a gente tirou pra conversar com ela bastante, pra dizer o quanto a gente amava ela.
naquele dia, então a gente foi embora pra casa. Eu conversei bastante com ela. Eu disse bastante pra ela o quanto eu amava ela. O pai dela também disse o quanto ele amava ela, o quanto a gente desejava ela. Depois que a gente descobriu o quanto que a gente desejou que ela viesse, o quanto a gente planejou nossa vida com ela. Sabe? Pedi muito pra ela poder ficar. Pedi muito. Fui muito egoísta. Muito egoísta. Pedi pra que ela fosse forte e ficasse comigo. Quis ser contra a vontade de Deus, mas não. A dele é que prevalece. A dele é que prevalece. Então a gente foi no outro dia, né? O médico pediu pra mim ir todos os dias no hospital pra poder fazer o exame, pra ver se o coraçãozinho dela ainda tava batendo, né? Ah, minha filha, ir embora. Aí a gente foi. Nesse outro dia meu marido não foi comigo, porque ele tava trabalhando. Aí foi eu e minha mãe. A gente foi, o coraçãozinho dela ainda tava batendo. Aí... não, o médico não pediu pra mim todos os dias. O médico pediu pra mim numa semana. E depois que eu fui nessa, eu ia na outra. O coraçãozinho dela ainda tava batendo, eu ia na outra semana. Só que eu acordei, acho que passou uns 2... Ei, assim não, seu irmão assim não. Aí passou uns... Se não me engano, eu fui no outro dia no hospital e o coraçãozinho ainda tava batendo. O médico pediu pra mim ir 7 dias depois. Marcou a consulta pra 7 dias depois. Só que passou uns 3 dias, eu acordei, eu fui tomar banho. Aí eu cantava, todos os dias eu cantava aquela música pra ela. Um mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. Eu amava cantar essa música pra ela. Desde quando eu descobri, eu cantava essa música pra ela. Aí eu fui tomar banho e eu cantei essa música pra ela e falei: filha, eu não preciso mais ficar aqui sofrendo, você tá sofrendo. A mamãe deixa você ir, me perdoa por ser egoísta, mas pode ir, a mamãe deixa você ir. Eu te amo muito. Falei o quanto eu amava ela e falei que ela podia ir. E Deus precisava mais dela do que eu. E, gente, eu juro. Naquele momento eu tive a sensação de como se algo saísse assim, sabe? Tipo, não aconteceu nada, tava normal. Mas eu senti como se algo saísse de dentro de mim, minha barriga murchasse, sabe? Um vazio. Eu senti um vazio tremendo. Eu saí do banho e eu falei pra minha mãe, mãe, quero ir no hospital. Quero ir no hospital, minha filha não tá mais aqui. Eu falei pra minha mãe e falei assim, ela já foi. Aí a gente foi. Minha mãe me levou lá. Meu marido tava trabalhando. Esse dia também era dia da semana. Ele trabalhava no mercado, né? Então, tava no começo do emprego. Eu tinha acabado de arrumar um emprego, então não podia faltar tanto assim. E não tinha porquê, né? A gente só tinha que esperar. Aí a gente foi pro hospital. Aí o médico pegou e colocou aquele negocinho que ouve o coração e não encontrou batimentos. Sei lá, né? Mesmo assim, eu tendo sentido aquilo, o que eu queria chegar lá era ouvir que o coraçãozinho dela tava batendo, que ela tinha ganhado peso e que ela ia ficar, entendeu? E o coraçãozinho dela já não tava batendo mais. Aí ele pediu pra poder fazer um ultrassom pra confirmar, né? Que não tava. Fez o ultrassom e confirmou. E realmente ela já tinha ido, voltado pros braços de Deus. E pros braços de onde ela nunca devia ter saído. E aí eu liguei pro meu marido, falei pra ele veio correndo pro hospital pra poder ficar comigo. E o médico decidiu, porque aí meu marido chegou, né, lá na hora, ainda não tinha sido atendida pelo médico ainda. Aí a gente foi, o médico optou por não fazer cesárea e tirar a neném. Eles quiseram fazer o parto normal pra não prejudicar o meu útero. Pra não prejudicar, porque eu era nova e vou ter outros filhos, né? Então, ele decidiu induzir o parto. Gente, foi uma tortura, aquele negócio, uma tortura. Eu fiquei lá junto com outras mãezinhas, conheci outras pessoas também. Aí, como não tava sem dor nem nada, tinha outras mãezinhas lá que estavam tendo dor pra ter seus neném. Tinha até uma Ana Laura que ia nascer. Coisa mais linda do mundo. E
fiquei andando com elas, né? Tentei me sentir bem, tentei ajudar outras pessoas, sabe? Tirar essa dor de mim, ajudar outras mãezinhas que estavam lá. Então eu andei com as meninas, a gente fez agachamento juntas. Vixe, a gente andou aquele hospital inteirinho para as meninas dilatarem tudo. A gente brincou, a gente conversou. Enquanto elas estavam com dor, eu estava lá, né? Tentei tirar tudo que eu tava vivendo para ajudar outras pessoas. E aí eu fui para um quarto, depois que eu saí daquela ala lá, eu fui para um quarto, porque eu não tava evoluindo, né? Que eu ia ter um parto normal. Mesmo minha filha ia nascer morta, minha filha ia nascer de um parto normal. E fui para um quarto, aí fiquei lá um tempo, os médicos colocando aquele comprimido do cão. Até que eu comecei a sentir, né, as contrações. Meu marido tava lá comigo todo o tempo, aquele anjo comigo. E eu fui no banheiro. Eu comecei a sentir muita dor, muita dor. Aí fui no banheiro, foi quando eu coloquei a mão e eu senti a cabecinha dela. Aí meu marido foi, chamou as enfermeiras, umas enfermeiras ignorantes daquele plantão, sabe? Umas enfermeiras horríveis, ridículas. E pegaram e falaram assim, é assim mesmo, é só você sentar aí. Aí eu peguei e falei assim, eu tô com muita dor. Aí peguei, deitei e levantei de novo, porque eu não aguentava ficar deitada. Levantei de novo, fui no banheiro. Que dá uma vontade, né? Parece que você quer ir usar o banheiro, mas você não quer usar o banheiro. Aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, começou a sair mais. Aí eu falei, né, pro meu marido, eu tô sentindo a cabecinha dela aqui embaixo. Aí ele foi, saiu desesperado, né? Porque ele é meio desesperado mesmo. Saiu desesperado, chamou as enfermeiras, aí ele chamou o doutor Bruno, que eu agradeço até hoje. O Bruno e o Vicente. Ai, maravilha. É umas pessoas abençoadas, sabe? Tem gente que Deus coloca na sua vida que é pra não... Ai, aquele plantão, aquelas pessoas que estavam lá, sabe? Que me acolheram e que cuidaram de mim, tipo, da melhor forma, sabe? Que viram o nosso desespero, viram o desespero do meu marido, sabe? Nos abraçaram. No dia que eu descobri, tinha uma enfermeira lá, mais escurinha assim que eu, sabe? Um amor de pessoa, esqueci o nome dela. Ela veio, abraçou a gente, abraçou meu marido, falou de Deus pra gente, sabe? E a gente tava tão, sabe? Aquela notícia foi tão destruidora que a gente tava tão triste que a gente esqueceu de Deus, sabe? Eu me sinto mal até hoje. Quanto que eu culpei ele por causa disso? E ele não tinha culpa de nada. Ele só fez o melhor pra mim e pro meu marido. Aí a gente pegou e, tipo, o Dr. Bruno, a Beatriz, o Vicente, gente, sério. Na hora o Dr. Bruno veio, pegou, me colocou na maca direitinho e falou assim, leva ela. E olhou pra aquele outro plantão que tava lá e falou, depois a gente conversa, sabe, pelo jeito que elas me trataram. E a gente foi, aí ele pegou na minha mão. Veio o Bruno, veio o Vicente, a doutora Beatriz estava lá. O Dr. Bruno pegou na minha mão e falou assim, meu marido não pôde entrar, porque não deu tempo, né? E não era bom pra ele, não. O Dr. Bruno pegou na minha mão e falou assim, olha, você tá aqui hoje, mas eu ainda vou fazer um parto seu, com o seu bebê vivo. Ai, gente, não dava pra se recompor assim, né? Aí pegou, meu bebezinho nasceu. Ele era desse tamanhozinho assim, acho que era assim. Magrinha, tinha a mãozinha, coisa mais linda, o pezinho, coisa mais linda. Era a cara do pai dela, sério. Já sei que ia nascer a cara do pai dela. A testa, a boca, mesma coisa, gente, incrível. Aí eles levaram pro meu marido ver ela. Meu marido e minha mãe estavam lá ver ela. E não deu pra fazer enterro, porque ela não tinha peso suficiente pra poder fazer enterro. Então ela ficou lá pra poder fazer biópsia, essas coisas, pra descobrir o porquê que tudo tinha acontecido. Só que foi tão traumático pra mim, sabe? Foi tão difícil pra mim isso. Hoje eu consigo falar melhor, tipo, antigamente já era mais difícil. Mas foi tão traumático, tão difícil pra mim aquilo que eu não quis ir atrás, sabe? Mas uma vez eu levei os laudos que eu tenho pro médico que trata de mim hoje, e ele disse que tudo que aconteceu não foi decorrente ao lúpus. Foi decorrente ao meu corpo mesmo, sabe? Tipo, não identificou, não formou bem, sabe? Ela era toda formadinha, ela era perfeita, perfeita. O único problema que teve foi no meu cordão umbilical, que por erro, não sei se for erro médico, o que aconteceu, mas eu creio dentro de mim que erraram.
pelas desconfianças que eu tive, ninguém nunca desconfiou, sabe? Eu creio um pouquinho que foi erro médico, sim, mas foi escolha de Deus, a gente aceita, eu não quis ir mais atrás dessa história, sabe? Agora eu e meu marido, a gente tá aqui, casado, hoje a minha filha era pra ter 2 anos e meio. Eita. Não, era pra ela ter 2 anos. 2 anos completo. Ela tava prevista pra março. E... Só que eu acredito que foi escolha de Deus. Deus quis assim. Se ela tivesse vindo ao mundo, mesmo depois que tudo tivesse acontecido, ela tivesse vindo ao mundo, sobrevivido, minha filha iria estar vegetando, não. Seria uma criança normal, uma criança feliz. E o melhor pra ela foi ter voltado pra lá. Eu sempre pedi desculpa pra Deus por tudo que eu falei naquele momento, sabe? Foram coisas difíceis para palavras duras, colocando a culpa nele, de culpa que ele não tinha nada. Mas não sei se tiver alguém aí que já perdeu o neném, sabe a sensação que é, né? Tipo, tá tudo bem e de repente tudo isso acontecer. Você vai numa consulta normal e tudo isso acontecer. Mas hoje em dia meu marido tá casado, faz 2 anos que a gente tá casado. A gente pretende sim ter outro filho. Só que a gente escolheu terminar a minha faculdade, sabe? Começar a trabalhar, a gente estabilizar, a gente mora de aluguel, por mais que a gente pague pouquinho, porque a casa é da minha tia e da minha mãe, a gente paga pouquinho de aluguel. Mas é uma casa pequena, né? Ela tem um quarto, uma sala, cozinha, banheiro, quintal, mas é pequena, então a gente quer ter a nossa casa, quer construir tudo bonitinho pra gente acolher o nosso próximo filhinho aqui e contar pra ele que toda essa vontade, que ele vai ser meu bebê arco-íris, todo esse sonho de ser mãe veio decorrente da irmãzinha dele, que hoje mora no céu. Nunca vai ser esquecida, nunca, 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 nunca. É isso que eu queria falar pra vocês, contar um pouquinho da minha história. Desculpa as lágrimas, tentei não chorar, mas é que lembrar dessa história é bem difícil, né? Lembrar do momento, de tudo que a gente passou. Hoje já é bem mais fácil a gente falar disso, mas lembrar disso ainda dói muito, ainda machuca muito. Mas é coisa que a gente tem que viver. Eu falo que depois que a gente viveu isso, tudo na nossa vida mudou, sabe? A gente aprendeu a dar valor mais no outro, a gente sempre deu, mas tipo, depois que isso aconteceu, mudou muita coisa, muita coisa. Foi bom pra gente, foi bom de aprendizado, sabe? Foi bom pra nossa família também, tipo, sei lá, aprendizado. Tudo que a gente vive é aprendizado, a gente tem que levar. E não deixar as coisas nos abalarem, né? Não deixar nada que isso aconteceu, tipo, deixar que te prejudique depois. Deixar o medo te prejudicar depois. Então, eu conversei bastante com Deus depois disso. Ele me acalmou bastante, ele me curou bastante, curou a minha família. E hoje a gente vive bem, a gente lembra dela com, sabe, de como ela estaria aqui agora, fazendo bagunça, irritando os meus gatos. E... sabe, de tudo que seria bom com ela e tudo que a gente viveu com ela, os momentos que a gente viveu com ela aqui mesmo dentro de mim, mas tudo que eu e o pai dela, tipo, falou pra ela, a gente nunca deixou de falar nada de quanto ela foi bom, por mais que não foi, tipo, uma gravidez desejada, não foi planejada, não desejada, né, ela não foi planejada, mas ela foi muito desejada, depois que foi descoberta, ela foi muito desejada. E agradecer a Deus por tudo que Ele deu pra gente, né? De tudo que a gente passou e tudo que a gente conseguiu superar. E hoje a gente tá aqui. Então é isso que eu queria passar pra vocês, contar um pouquinho dessa história. Mandem perguntas, gente. Mandem o que vocês querem saber, do que mais aconteceu mais pra frente, sobre o nosso casamento, de como a gente se conheceu. Eu trago ele aqui, se vocês quiserem. Apresentar um pouquinho mais pra vocês da minha vida, de como que é. Não tem muito o que falar, e não vai ser sempre que eu vou trazer vídeo aqui, porque é bem corrido, a gente mal fica em casa. Eu estudo, eu trabalho, então, tipo, eu entro na faculdade 8 e pouco da manhã, de lá já vou pro serviço, sair 10 horas do serviço, 10 horas da noite do serviço, então o tempo que eu tenho é de sábado, domingo,
E um dia ou outro que eu não vou pra faculdade, mas sempre quando eu tiver tempo eu vou estar gravando, eu vou estar trazendo mais coisas aqui pra vocês. E quero que vocês mandem perguntas, mandem as coisas, mandem questões, me sigam lá no Instagram, porque lá no Instagram eu posto mais coisas, né? Dá mais tempo de postar, tipo, sempre tem uma fotinha lá, um lugar que a gente tá. Eu vou tentar trazer bem mais conteúdo pra vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus. E voltem mais vezes. Dá o like, não esquece de se inscrever e passar para mais pessoas que você acha que devem ver esse vídeo. Vai ser um canal de, se Deus quiser, logo mais eu vou estar mostrando aqui o meu bebê arco-íris, né? Eu quero trazer o meu bebê arco-íris, espero que não demore. Minha faculdade tá acabando, então o plano que eu e meu marido tem é depois que eu terminar a minha faculdade, a gente já comprar o nosso apartamento ou a nossa casa, o que Deus permitir que a gente compre, e já começar a tentar planejar o nosso tesourinho que vai vir pra cá. E eu quero trazer ele aqui também. Então se inscreva para não perder toda essa trajetória, todo esse caminho que a gente vai percorrer. Um beijão, fica com Deus.